Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, mais um Umbanda, Consciência e Juventude, mais um programa aí para todos vocês que nos escutam na rádio, para todos vocês que nos conectam a essa força, essa faixa vibratória de troca de conhecimento principalmente, a nossa intenção é essa. Então eu peço que vocês elevem o pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que nos assistem, pedindo amparo para que essa hora transcorra em paz. Temos novidades aí para vocês, tô aqui com o Paul, com o Flávio, e a gente vai começar a fazer as nossas transmissões também pelo Periscope. Então a gente vai divulgar aí os temas e você vai poder se cadastrar no Periscope, nos seguir, e a gente vai ter aí nosso bate-papo ao vivo para que você possa fazer essa interação conosco de forma dinâmica e em tempo real. E vocês sabem muito bem, a gente já divulgou aqui na rádio, a gente tá o Instituto Plenitude, o Flávio vai estar no simpósio também, o Paul vai estar no simpósio também. Vamos falar de Umbanda, mas não só uma visão histórica da Umbanda, todos os trabalhos que existem dentro do escopo umbandista, mas sim todos aqueles que agregam, todas as ferramentas que o umbandista vem agregando, até por conta de uma nova era, de uma nova época espiritualizada, onde as ferramentas se tornam cada vez mais evidentes. A gente tem aqui, por exemplo, o Flávio com o Reiki, inclusive não vou estragar a palestra dele, ele vai falar disso, mas que é uma ferramenta super usada aí dentro dos terreiros hoje. O Paul com muitas ferramentas, PNL, comportamento, enfim, coaching. E essas ferramentas estão cada vez mais presentes para uma melhor tratativa do público, né? Acho que o público da Umbanda é um perfil até energético na Umbanda, porque antigamente os trabalhos eram feitos, né, como a gente falou no último programa, eram feitos com muito mais presença da natureza. Então a magia natural era muito mais fácil. Você conseguia ter acesso a uma mata, ter acesso a melhores qualidades de rios, de ar, e isso facilita o processo magístico da coisa. E hoje, qual que é a ideia, né? A ideia é que a humanidade precisa, do meu ponto de vista, depois eu vou passar para o Flávio, para o Paul falarem um pouco, do meu ponto de vista, precisa mudar o seu comportamento, e o comportamento só muda através de uma nova consciência, e essa consciência sim pode ser oferecida e trabalhada através de ferramentas, né? E ferramentas como o Reiki, onde o médium ele atua sob o amparo de uma força, mas com o conhecimento que ele agregou, mas com a personalidade e a postura dele, não mais colocando toda a responsabilidade em cima do guia. E isso é legítimo. Então, muitos dos médiuns, principalmente os médios que estão chegando, a molecadinha aí de 12, 15 anos, vão precisar de muito mais assuntos teóricos, muito mais conhecimento, muito mais ferramentas, né?
e para que eles possam desenvolver uma consciência e, por consequência disso, uma espiritualidade muito mais abrangente, que não se apega só ao aspecto do arquétipo, mas sim com base de conhecimento, com base de ferramentas adicionais. E é disso que a gente vai falar hoje, é disso que eles vão conversar hoje. O Paul tem muita ferramenta, o Paul, a gente faz aqui dentro da Gira, a gente faz uma coisa muito legal, que ele, dentro do módulo de desenvolvimento universal integrado, inclusive a gente está no módulo de teologia, tem previsão para o término em março, para que comece os outros módulos. O Paul está num deles, que é o módulo de comunicação, que ele vai passar algumas técnicas para que os médiuns consigam, dentro do terreiro, se comunicar melhor, passar uma melhor mensagem. O Flávio vai estar no módulo de Reiki, no módulo de chama violeta. Então, são ferramentas aí que até uns anos atrás a gente não vivenciava, né? E principalmente dentro do terreiro, né? Então era uma questão que muito destacada da espiritualidade. E eles estão agregando muito valor aí dentro do Plenitude, e eles vão poder falar melhor. Tudo bem, Paul? Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês nesse programa. O Franz falou, né, da dificuldade, né, de usar os elementos naturais e puros do nosso planeta, né, porque eles são muito importantes para o trabalho de Umbanda, né? Quanto mais a água estiver pura, cristalina, quanto mais o ar estiver puro, melhor, né, para o trabalho. Nós estamos mais em contato com a natureza, e esse assunto me chamou muito a atenção, porque é algo que é a própria vida, né? Nós estamos falando hoje da própria vida. Nós termos um planeta limpo, puro e acolhedor para a vida é algo que é um tema que é atual, é um tema presente, é um tema que é discutido em todas as esferas político-econômicas do planeta, e que ainda tem muito, mas muito, muito a ser desenvolvido. E os umbandistas sentem isso diretamente, por conta justamente desse contato maravilhoso com os elementos da natureza, que carregam, né, esse tanto poder e tanta luz, vamos dizer assim, né, tanta consciência em cada um deles, né? E o Paul falou muito bem. E a natureza é tão importante, mas tão importante, primeiro, no meu ponto de vista, e eu vou passar para o Flávio já entrar nessa conversa. No meu ponto de vista, a principal natureza que o umbandista precisa guardar é a sua natureza íntima, é a sua natureza, né? E, em tese, em teoria, o umbandista deveria ser guardião da natureza, dos recursos naturais, da água, do ar, do seu comportamento com a interação com os outros animais do planeta, da sua interação com as pessoas. E isso dificulta muito os processos magísticos naturais. Hoje a gente não tem mais uma estrada de terra onde a gente possa ir lá e saudar o nosso orixá, o nosso guia, não para deixar uma oferenda, mas é um processo antigo, dos antigos, né? Quando eles iam fazer os seus trabalhos, invocar uma força, eles iam ali, pegavam aquele cigarrinho de palha, uma coisa muito natural, sentavam aí sob a luz da lua e evocavam aquela força. Era um procedimento muito mais simples, sem muita vela, sem pôr nada que agredisse ali aquele ambiente. E aí, depois que ele conversava com aquela força, ele fazia a sua firmeza dentro de casa, que ele fazia a sua firmeza dentro do terreiro. Tudo bem, Flavinho? Tudo ótimo, Franz, Paul, salve, salve galera, uma ótima noite de quarta-feira para vocês. Pegando aí o gancho do Franz, eu não iria nem tão longe, nem entraria nos processos magísticos, né? Mas eu digo que hoje em dia nós não temos
estrada de terra não é nem pra gente fazer magia, a gente não tem estrada de terra pra gente pisar com os pés no chão e trocar informações importantes com o nosso planeta, com o ecossistema que está à nossa volta. E essa é uma consciência que tem que transcender os umbandistas, porque não são só os umbandistas que são seres humanos, não são só os umbandistas que habitam o planeta Terra, e se acontecesse uma magia aí que todos os umbandistas passassem a ser ecologicamente conscientes, não ia ser o suficiente para salvar o ecossistema do planeta. Então tem que ser um esforço conjunto de conscientização que tem que transcender a religião. Muito bem, independente da religião que você é um ser humano, um ser habitante do planeta Terra que foi projetado por Deus Pai e Mãe para ocupar um lugar muito específico dentro de um grande sistema simbiótico. E a partir do momento que você sai desse lugar que foi muito bem arquitetado por Deus Pai e Mãe para você habitar e desempenhar, aí começam a aparecer as doenças, as mazelas, tanto físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Então, hoje nós vamos falar de vários temas, mas eu ouso a dizer que boa parte dos problemas que o ser humano enfrenta hoje vem dessa desconexão primeiro com o ser natural que ele é, depois com a natureza que está ao seu redor. E eu, pelo menos na experiência clínica que eu tenho, 90% dos casos que eu lido são provenientes de algum tipo de desconexão, seja com ela mesma, seja com uma hierarquia superior, ou seja com o ecossistema que ela está inclusa. E é isso aí. Então a novidade é essa, a gente vai ter um tema bem livre, bem gostoso de se conversar. A novidade é que a gente vai estar no Periscope, então você que tem Periscope aí, me adiciona no Periscope, Franz Meyer. O Flavinho também já está no Periscope, o Paul vai fazer o dele, para que a gente possa estar aí interagindo mais dinamicamente, em tempo real, e a gente possa trocar informações, né? Esse é o importante, esse é o propósito do programa. Então a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com mais um Banda Consciência e Juventude. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos aí com mais um Banda Consciência e Juventude, hoje com um tema muito mais livre, falando de simpósio da Umbanda. Talvez você gostaria de mandar o seu vídeo, então a gente criou aí, você que é médium de uma casa, 1 minuto de Umbanda, você faz um vídeo de 1 minuto,
1 minuto e pouquinho falando da sua experiência, um pouquinho do como você visualiza a Umbanda. Vai ser colocado no simpósio para que todos conheçam você, conheçam a sua história. Você que é sacerdote, dirigente, presidente de federação, que possa dividir com a gente esse conhecimento para que a gente possa acrescentar, entre ali no www.simposiodeumbanda.com, sempre muito bem-vindo, ou então mande um e-mail para mim, franz@simposiodeumbanda.com, ou para a Fabi, que está administrando essa questão das palestras, fabi@simposiodeumbanda.com. Legal? Então, a gente falando um pouco do novo perfil do umbandista com relação à natureza, o papel que a Umbanda tem que tomar com relação à comunicação, as novas ferramentas que o umbandista pode agregar. E eu vou começar aí falando de natureza, né? Acho que a natureza mais importante, né, antes da gente mexer no externo, é mexer no interno, né? Então o externo só reflete o como nós estamos no nosso interior, o como estão nossas emoções, os nossos pensamentos, e reflete das nossas ações, e as nossas ações refletem no mundo. Para você, Flavinho, como que você acha que as ferramentas que o plano espiritual vem enviando, por exemplo, o Reiki, por exemplo o Iode, as novas formas de meditação, podem ajudar a reforma do nosso interior, do nosso pensar, e que movimento a gente tem que fazer para promover essa conexão de que você falou? Bom, o grande segredo está na palavra consciência, se conscientizar, viver com ciência. Observem como eu separo essa palavra, com espaço ciência. Então, viver consciência trata em um compromisso com você mesmo, de querer entender como funciona o universo, como funciona a mente de Deus, como funciona a mente de Olorum, enfim, o nome não importa. Mas é você entender que é parte de algo maior e como fazer para trabalhar em conjunto com esse algo maior. Eu usei a palavra desconexão porque hoje nós vivemos numa ilusão de que estamos completamente alheios uns aos outros, alheios à própria natureza, como o Franz falou, e alheios ao universo. Isso é uma grande inverdade. É uma grande inverdade. E precisamos descobrir formas de nos reconectarmos ao todo, reconectarmos à grande obra, podemos colocar dessa forma, e começam realmente a surgir aí ferramentas, ou como eu gosto de chamar, peças de um grande quebra-cabeça que tem a resposta da nossa existência, né? Da onde viemos, para onde vamos e o que podemos fazer aqui para melhorar esse lugar. Então essas peças, elas realmente não são enviadas em fragmentos, porque depende da nossa capacidade de realização e do nosso compromisso para montar elas, mas elas estão aí para promover essa reconexão que vai depender da quebra dos seus paradigmas, dos seus sistemas de crença, e até que ponto você se permite experienciar isso, e até que ponto você até que ponto você direciona um determinado montante da sua energia para manifestar aquilo. Esse é um assunto bem interessante, já que nós estamos falando do simpósio de Umbanda, e eu sou um mestre e professor de Reiki, atuante dentro da religião de Umbanda, e ocupo uma posição muito, muito controversa, né, por causa disso, porque infelizmente algumas pessoas não conseguiram transcender alguns paradigmas, alguns sistemas de crença, e isso trava muito a evolução.
Então pensem que o universo, a cada instante ele está expandindo, ele está em constante expansão e evolução. Então se passa um dia da sua vida que você não evolui com relação ao que você era no dia anterior, você já não está em sincronia com o universo. Porque ele está se expandindo, você tem que expandir a sua consciência também. Então, nós estamos num ponto de transição de ciclos, transições planetárias, que a evolução ela é fundamental para, vamos colocar dessa forma, quem não evoluir vai dançar. E a Umbanda, como todas as doutrinas, estão se deparando nessa encruzilhada, vamos dizer assim. Claro, isso tem que ser feito com muita cautela, né? Porque são infinitas possibilidades, infinitos caminhos. Então, temos que realmente escolher por qual caminho nós vamos evoluir. Quanto a isso, eu não tenho dúvida e sou solidário aos pais de santo e às mães de santo que usam cautela na hora de incorporar uma ou outra ferramenta na sua casa. Agora, o que nós não podemos é ficar estagnados no tempo e virar as nossas costas para essas novas informações que estão nos sendo passadas, né? Cada vez mais, cada dia uma quantidade maior de informação. Percebam nas nossas crianças, por exemplo. As crianças de hoje estão nascendo bem mais, com o HD bem mais rápido do que os antigos. Isso tem um porquê. Elas precisam assimilar mais informação. E isso mais cedo ou mais tarde, meu querido, vai começar a reverberar no seu terreiro também. Porque essa criança, ela vai crescer, ela vai virar um jovem, vai virar um médium e mais cedo ou mais tarde vai chegar aí na sua casa com sede de aprender, com fome de aprender e não vai se limitar a simples porque sim ou porque não. Ela vai questionar, vai querer respostas, vai experienciar e quem não estiver aberto a isso, infelizmente vai padecer no tempo ou vai restringir muito o raio de alcance dos seus trabalhos. Uma dúvida que eu tenho que é pertinente aí em cima do que você falou, o que ensinar e como ensinar, entende? Porque tem um novo método, né? As pessoas tinham um método muito newtoniano de ensinar, onde o professor falava e a criança ela simplesmente copiava, repetia aí palavras e conceitos, né? Mas ela não era incentivada a pensar, né? E a elaborar. E talvez a grande dificuldade do terreiro, da espiritualidade, é o como fazer isso de forma mais dinâmica, né? Então, o que dá para ensinar nos dias de hoje? Porque você pensa assim, vamos fazer um olhar bem analítico. Essas crianças, elas vêm com um perfil espiritual muito mais evoluído que qualquer um de nós. Isso é um fato. Portanto, cada vez mais elas vão buscar aí e desenvolver outras ferramentas mediúnicas e não precisar mais de professores. Entende? Não sei se eu mudo essa palavra de professor para educador, se eu mudo essa palavra de educador para orientador. O que você pode falar disso, Paulo? O que a gente percebe no dia a dia, pensando agora em nós mesmos, né? O que a gente aprende rápido e o que a gente aprende e esquece, né? Como na vida, né? Não necessariamente num curso, mas no dia a dia, né? Quais são aquelas coisas que ficam gravadas e que a gente não esquece nunca mais na nossa vida? São normalmente aquelas coisas que têm um conteúdo emocional, que têm um significado. Então, sempre que uma pessoa passa por alguma coisa que ela experimentou, que ela experienciou e que tem um conteúdo emocional, aquilo fica gravado e ela carrega aquilo como uma referência, que pode ser boa ou ruim, né? Dependendo do que aconteceu, uma referência para a vida toda. E aquilo que ela ouviu
e alguém falou e ela não experimentou, não vivenciou, ela às vezes entende, mas não grava na memória de longo prazo, né? Ela grava por um tempo curto e depois aquilo fica perdido, né? Então, quando a gente fala das crianças, as crianças elas querem, elas gostam, elas pedem experiências, né? Eu lembro muito bem a dificuldade que era quando criança de visitar um museu e não poder tocar em nada, né? Então você só olha algumas coisas que você está vendo ali, tem alguém que está te falando algumas coisas e aquilo é um aprendizado que está vindo para você sem que você tenha uma ação, sem que você tenha uma experiência. E é muito mais interessante, e a gente vê isso em alguns museus mais modernos que permitem uma experiência do visitante com aquilo que está sendo exposto, onde o visitante vai ter ali uma ação qualquer que ele vai experienciar, e isso faz com que seja inesquecível, com que grave, com que tenha realmente um registro interno, porque já não é algo que eu sei porque alguém me falou, não, é algo que eu sei porque eu experimentei, eu vivi isso. E esse é o sentido da mediunidade, né? Acho que a mediunidade tem muitos lugares que, não, escola de médiuns, coisas assim, mas a mediunidade é uma experiência, né? Eu posso falar que a mediunidade é uma das maiores experiências aí, não pelo ritual de Umbanda, mas pela conexão com uma coisa chamada árvore ancestral, uma conexão com uma coisa chamada essência, né? Essência espiritual, um caminho, um comportamento. E eu acho que a tendência da Umbanda é cada vez mais ter melhores experiências. E para essas experiências acontecerem, o plano espiritual tem enviado aí muitas ferramentas tecnológicas. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Né, Flavinho? E essas ferramentas, elas proporcionam muito mais uma experiência, né? Sem dúvida. Você falou coisas muito, muito interessantes, eu queria atentar para alguma delas. A questão da experiência. A vida é uma experiência. O problema é que as pessoas estão experienciando essa experiência através do mental e não do emocional. Então hoje as pessoas estão pensando na vida enquanto elas deviam sentir a vida. E essa é uma das coisas que essas tecnologias, né, essas ferramentas, elas vêm nos ensinar através, não do resultado em si, mas através do caminho. Tem até um ditado que diz que a jornada é mais importante do que o destino. Então, todas essas tecnologias, para você trabalhar com elas, você tem que senti-las. E ao senti-las, você aprende a sentir a vida, ao invés de pensar a vida. Tem uma passagem muito interessante que eu adoro de comentar nos meus cursos, nos meus workshops, que foi uma vivência que o Buda Siddhartha Gautama ia dar para os seus alunos, para os seus estudantes, e estava lá o mosteiro, o salão central do mosteiro cheio de
de alunos, aí entra o Siddhartha Gautama, o Buda, em silêncio, segurando uma flor de lótus na sua mão direita. Ele vai até o centro do salão, se senta em posição de meditação e fica de olhos fechados, segurando a flor de lótus na sua mão. E ficou ali horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas, sem falar uma palavra. E os alunos começaram a um olhar para o outro e não podiam falar, e pensando, e se eu levanto e vou embora, o que eu faço? Aí de repente, um começa a dar risada e começa a gargalhar sem parar. Nesse instante, Siddhartha Gautama levanta, dá a flor de lótus para ele e sai da sala. Metáforas que tem nessa história. Primeiro, a experiência espiritual ela tem que ser sentida, ela não pode ser ensinada. Os ensinamentos são apenas direcionamentos para que você sinta a sua própria experiência. Então, essa é a primeira lição, grande lição que essa história nos ensina, que o seu mestre, o seu professor, o seu guru, enfim, o seu pai de santo, o seu pastor, ele não pode sentir a sua experiência espiritual por você. É algo íntimo, pessoal. E a segunda grande coisa que essa parábola nos ensina é que num grupo de milhares, um deu a risada, um sentiu. Os outros estavam tão preocupados pensando no que estava acontecendo. Ele tem que falar, ele tem que ensinar, que não se permitiram sentir. Então, o outro grande ensinamento é que, infelizmente, em grandes grupos, são poucos os que realmente sentem. Então fica aí a dica para você, meu querido irmão, que está à frente aí de um trabalho espiritual. Não se desanime se nos melhores trabalhos vierem a menor quantidade de gente. Isso é um sinal de que você está fazendo o que tem que ser feito. E para você, eu sei que o seu processo, por ser um processo de consultório, um processo onde você interage com a pessoa sem a roupagem do guia, mas com amparo, essa questão do sentir fica muito mais próximo, né? Você traz essas ferramentas da sensibilidade, né? Com relação ao comportamento, emoções. Isso seria muito legal, né? Isso que você está implantando no terreiro, né? Fala um pouco mais. Porque, veja só, quando a gente faz um trabalho assim de atendimento de pessoas, nós precisamos ter uma certa atenção que é muito importante e que isso tem a ver com o sentir. Vamos supor que você vai atender uma pessoa 2, 3 vezes, né? Então você atendeu aquela pessoa na primeira vez e ela te falou que ela é uma pessoa ansiosa. Aí você ajudou ela em relação à ansiedade com o método que você utiliza, né? Seja ele qual for. Quando essa pessoa volta numa próxima vez, se você olhar para ela e falar assim, olha, tá vindo uma pessoa ansiosa, então o que acontece, né? Alguma coisa está errada aí, né? Como você é mal, pô. Né? Porque o que acontece? Você cristalizou no problema da pessoa, né? E ela não teve o direito de evoluir. Então, o que acontece num segundo atendimento? Você espera a pessoa chegar, olha para ela e aí você vê quem é que está na tua frente. Será que é uma pessoa ansiosa ou será que já não é mais uma pessoa ansiosa? Será que é uma outra pessoa? Porque ela se transformou, um tempo depois, né? Ela mudou, ela teve novas experiências, novas vivências. Então, é muito importante nós tomarmos cuidado com os nossos sistemas de crenças, que rotulam e determinam as verdades como elas têm que ser. Então a gente rotula, essa pessoa é ansiosa, e ela já está curada e eu ainda continuo achando que ela é ansiosa, né? Por exemplo. Nós estávamos falando no programa um pouco antes sobre isso, né? Sobre as crenças que a gente tem e como que a gente pode se trabalhar por dentro, né? Então o que é uma crença? Uma crença é aquilo que é uma verdade para você. É uma verdade que não necessita provas, que não necessita justificativas, que não necessita demonstrações. Eu acho que é assim, eu acredito nisso dessa forma.
e isso é uma verdade para mim, e isso me norteia a minha vida. Então, uma crença para mim que diz que a Umbanda é uma religião maravilhosa que trabalha a minha evolução pessoal, é o que eu acredito e tá dito. Eu não preciso provar isso para ninguém. Isso é uma verdade que vale para mim, né? Então, a crença ela funciona dessa forma. É algo que você confia, é uma informação que você confia. Como você se chama? Então, a resposta, o seu nome, é algo que você confia totalmente que você tem esse nome. Então, você sente que esse é o teu nome, você sabe, e você não precisa ver isso em papel nenhum escrito para você saber disso. Então, quando nós estamos num processo de transição de crenças, quando nós queremos quebrar algumas crenças que não nos ajudam, que nos atrapalham, que são obsoletas, que já não condizem com a realidade do mundo e da vida, nós começamos por ouvirmos uma outra verdade. E no momento que nós ouvimos uma outra verdade pela primeira vez, a gente talvez fique em dúvida, né? Falar, esse negócio aí, né? Imagina, isso aí não vai funcionar, né? Isso aí não é bom. Né? A gente sabe, por exemplo, tecnologias, né? O uso de internet sem fio, celular, né? WhatsApp e tudo mais. Vamos pegar uma pessoa mais velha. A pessoa mais velha, a primeira vez que ela ouve isso, ela fala, esse negócio de tecnologia, isso não é pra mim e tal. Mas ela fica meio curiosa. Num segundo momento ela ouve isso, ela começa a ficar aberta a acreditar que aquilo deve ser bom. Não é? Então é um segundo passo. Começam a ter evidências, mais pessoas falando, a gente começa a se abrir para um novo conhecimento. No momento seguinte, quando você está aberto a acreditar, você começa a acreditar. Acreditar, veja só, ainda não é uma confiança. Você passa a acreditar, não, realmente, as tecnologias são boas, eu vou colocar no meu celular também uma tecnologia e eu vou começar a usar isso. Então eu começo a acreditar, na medida em que eu vou usando, que isso é bom. Aí passa um mês que eu estou usando aquela tecnologia, eu confio nela, eu vejo que funciona, que me ajudou minha vida, né, ajudou minha comunicação com as pessoas à minha volta. Então eu começo a confiar. E aí eu mudei uma crença de algo que eu achava que não funcionava e no final eu passo a confiar. Então esse processo é um processo natural que vai ocorrendo na vida da gente na medida em que a gente se depara com novas verdades, com novas situações, com novas realidades. E esse processo é legal a gente permitir que ele aconteça. Então, se você tem algo que você não acredita, mas você percebe que se você acreditasse nisso, isso iria te ajudar a construir, por exemplo, um mundo mais ecológico, mais humano, mais cheio de amor, mais saudável. Então pense nisso com carinho e se abra para uma mudança de paradigma, uma mudança de opinião e se abra para o novo, né? Nós, seres humanos, estamos constantemente evoluindo e constantemente nos abrindo para novas informações, novos conhecimentos, novos aprendizados, e é por isso que a vida é tão interessante. E o lance aqui, não sei se vocês perceberam, a gente fez muitos dos nossos programas falando de temas que nos promovem uma reflexão sobre um desenvolvimento espiritual, muito mais do que um desenvolvimento mediúnico na vertente da Umbanda, porque é isso que tem que ser, né, Fábio? Sim, sem dúvida. Até porque a gente tem que entender que a espiritualidade é o líquido da vida, vamos dizer assim. E a religiosidade é uma garrafa ou um copo por onde nós tomamos esse líquido. Isso é algo que tem que ficar muito claro, porque se não ficar claro isso para você, meu irmão, você vai começar a ter pensamentos de que só Umbanda salva e isso não condiz mais com essa era de informação que nós estamos vivendo. Então a gente precisa entender
que sim, são muitos os caminhos que levam de volta à casa do Pai, e você usou do seu livre-arbítrio, usou das escolhas que o seu espírito fez antes de encarnar, de afinidades com faixas de frequência, com panteões, de exercitar a sua espiritualidade através da religião de Umbanda, mas entendendo que as faixas vibracionais, os campos, as dimensões, elas são realmente algo muito maior e precisa ser entendido e estudado não só pela Umbanda, mas por todas as religiões, todas as doutrinas, todas as pessoas que querem entender realmente como funciona esse universo e qual que é o nosso papel harmônico dentro dele. Nós não estamos desempenhando um papel muito harmônico, não estamos. A grande prova disso são... Vamos lá, vamos entrar na física quântica, que é um campo que eu me sinto muito confortável e que eu acredito muito. Física quântica prova que todas as partículas vêm do mesmo campo eletromagnético, a mesma onda de informação que emana tudo, toda a informação. Muito bem, é Deus. Essa onda é Deus, que está em todos os lugares. Enquanto não ficar claro que existe só uma onda, nós estamos em sérios problemas. As pessoas, não, o meu Deus é um, o Deus do Franz é outro. Isso não existe. Isso não existe. É uma incoerência isso. Não existem duas ondas. É uma onda só. E isso precisa ser entendido. Precisa ser entendido porque nós estamos aí chegando em 2016 e irmãos estão morrendo por essa questão. Cidades estão sendo destruídas. Se você não sabe do que eu estou falando, entra no Google e digita Síria. Tudo isso, claro, tem questões políticas, territoriais, mas a parte doutrinária é pelo fato de acreditarem que existe duas ondas. Existe o meu Deus e o seu Deus, a onda que deu origem a mim e a onda que individualizou você. Não existe isso. É uma onda só. Está em tudo, está em todos, onisciente, onipresente. Então esse é um ponto que tem que ser transcendido. E pegando esse ponto, vou fazer dois comentários. O primeiro comentário é que não precisa ir longe, não precisa ir da Síria não. Tem um pessoal aí fazendo exército do altar aí, que está quebrando coisas de outras religiões. Então é bom a gente começar a mudar a nossa frequência vibratória para que a gente não precise nos deparar com esse tipo de violência. E Umbanda, meu irmão, Umbanda é paz, Umbanda é união, é unicidade. Umbanda não é embate, Umbanda não é uma doutrina, uma religião que vai te dar armas para você combater. Muito pelo contrário, ela vai te dar ferramentas para você ajudar e entender. Entender que nem sempre o caminho daquele irmão é o mesmo seu. Imagina, se tivesse uma porta só que levasse até o Pai, não ia dar para passar todo mundo, a gente ia ficar entalado, tem que ter várias portas. E você, como um umbandista, tem que entender isso, aceitar e amar o seu irmão. Nosso querido Mestre Jesus falou, os mansos herdarão a terra. E num outro momento ele falou, a hora que o lado esquerdo cansar, estiver inchado, respira fundo e dá o direito. Então é isso que nós temos que aprender. Umbanda, religião que manifesta o espírito para a prática da caridade. E eu tenho muita preocupação assim, que a gente possa entender e entrar no momento de uma incorporação na energia daquela falange, daquele arquétipo, daquela consciência divina. Por quê? Porque durante muito tempo a gente apanhou e guerreou, e até hoje tem a guerra, duelo de vela preta aí, por conta dessa falta de
consciência. O Ogum que manifesta é uma consciência orixá, una, multidirecional, multiconsciente. Não é Deus, mas é multidirecional, multiconsciente. E quando eu estou entrando na faixa vibratória de Ogum, não é melhor nem pior da faixa vibratória de Ogum que um outro irmão de outro terreiro está entrando. Só que para que a gente possa ter a consciência disso, nós precisamos vivenciar. Nós precisamos ter incorporações no sentido de cura, no sentido de aprender com aquela, entrar naquela consciência e beber o máximo que pode ter de conhecimento, de evolução. Então, quando eu pensei e fui intuído, por exemplo, com o simpósio, é justamente isso. A gente conseguir entender que juntos somos a manifestação do Espírito para a caridade e não individualizados. Individualizados a gente manifesta uma fagulha da centelha maior. Juntos a gente consegue manifestar a consciência maior. Então, o primeiro passo, né, de tudo que a gente falou, de consciência, a gente falou de comportamento, a gente falou de natureza, é olhar para dentro. E como que eu olho para dentro? Olha aí a sua volta, a faixa vibratória dos seus vizinhos. Olha aí a sua volta, a faixa vibratória do pessoal que trabalha com você. Olha aí a faixa vibratória que está na sua família. Olha aí a faixa vibratória que está no seu terreiro. E você vai entender um pouco de você. Nós aprendemos a aprender com referências. E é digno, é válido, é legítimo. Mas precisamos aprender com direção e consciência. Aquele irmão que por exemplo, agora, como irmãos, eu estou manifestando, e assim como estou sendo manifestado pela essa faixa vibratória, o Flávio, que está do meu lado, que entrou em ressonância com a nossa faixa vibratória, que não é boa nem ruim, é simplesmente uma faixa vibratória, que entrou em ressonância com o Paul, que estamos os três em ressonância, e entra em ressonância com você que está nos ouvindo. Esse é um ponto que a Umbanda ela precisa abordar mais. Aqui nós não estamos tendo uma incorporação, por exemplo, uma incorporação de orixá, mas estamos incorporando aí um sentido, uma direção. Estamos incorporando aí valores. Pegue no dicionário, meu irmão, de fé e veja o que é a tradução da palavra incorporação. E aí você vai questionar e olhe para o seu ritual e olhe como você vem incorporando o seu guia. A incorporação, meu irmão, não é uma coisa que acaba em 2 horas. Não pode acabar em 2 horas. A incorporação tem que ser algo eterno. É escutar a palavra do preto velho. É vivenciar com a cura do caboclo. É vivenciar com o movimento do baiano para a vida inteira. E aplicar. Porque senão a sua incorporação não vai ser legítima. E se a sua incorporação não é legítima, você está sem base, está sem fundamento. E temos que falar também que tem que ter a caráter e o papo reto do Exu também na vida, né? Exatamente. Caráter, todos eles, né? Todos eles, sem distinção. Alegria da criança no dia a dia. Com certeza, e cada momento é um deles manifestado.
Cada momento, cada hora, cada segundo, cada pensamento, cada respirar é um deles manifestado. E enquanto a Umbanda manifestar o ego, é por isso que a gente está criando um simpósio para que pare de manifestar o ego e comece a manifestar a consciência maior. Segundo as palavras do Caboclo das Sete Encruzilhadas, para que a gente possa agregar também o conhecimento de outros irmãos que manifestam o que o Caboclo, porque, veja, irmãos, o Paul, ele é uma pessoa que trabalha com a ferramenta do coach, da PNL. O que o seu Caboclo faz é coach do PNL. Num nível talvez um pouco diferente, com uma outra forma de abordagem, mas ao mesmo resultado que o Paul tem quando ele se dedica com amor no consultório dele para uma outra pessoa que vem buscar uma informação, isso gera sustento, isso gera prosperidade. É o mesmo trabalho que o Caboclo faz quando está incorporado e está falando com o seu irmão, que gera sustento e prosperidade. Lembrando, sustento e prosperidade não necessariamente vem só através do dinheiro. Eu posso me sustentar e me prosperar através de outros sentidos, através, por exemplo, da saúde, através, por exemplo, do amor, através, por exemplo, do bem-estar. Se você tem prosperidade, você tem que ter tudo isso. Senão você não é uma pessoa próspera. E ponto final. Quando o Flávio está atendendo lá as pessoas com o reiki, é a mesma energia que o Caboclo, que o Preto Velho manipula. De formas diferentes, num outro contexto, não importa. Mas o resultado é o mesmo. Porque ele se manifesta através do amor. Ele se manifesta através da consciência, com o propósito de evoluir. Por quê? Porque os nossos mentores, eles sabem que eles só vão acabar a missão quando o planeta inteiro evoluir de faixa vibratória. Ixi, tem chão aí, né? Tem trabalho pela frente, né? Tem. E é tentando minimizar, é claro, com muita humildade, né? Mas é tentando minimizar esse tempo, que a troca de conhecimento, a troca de informações é importante, e esse é o intuito principal atrás do simpósio de Umbanda, né, Pai França? Com certeza. Nós estamos chegando aí nos minutos finais do nosso programa e acho que vale a pena dedicar a esses minutos a falar exclusivamente do simpósio, né, França? Com certeza, eu falo para vocês que está sendo um grande aprendizado criar aí essa consciência do simpósio, manifestar aí uma coisa que tá, com certeza não é minha, com certeza foi intuída, com certeza foi com um propósito muito maior do que o Franz encarnado, mas sim talvez a consciência divina é grande, muito grande, igual a de todos nós, mas muito maior. O simpósio de Umbanda vem para fazer com que a gente converse, a gente não consegue. Fazer que a gente tenha um papel no Estado, na União. Fazer com que as federações consigam se unir em torno de um propósito maior. O pai Ronaldo, o vô Ronaldo, que é uma das pessoas mais fabulosas que eu conheci na minha vida, que sempre que a gente vai lá, ele tira o seu tempo para explicar Umbanda e se emociona ao falar de Umbanda. Ele tá aí falando da Carta Magna. É uma coisa muito importante para todos os umbandistas, para que vai fazer com que separe o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Umbanda é amor, é caridade, mas tem os fundamentos. Umbanda não faz sacrifício animal de nenhuma espécie. E não estou falando, por exemplo,
Nada contra os irmãos do candomblé, porque eles sim sabem fazer. É um procedimento ritual que está no Antigo Testamento. Leiam Levíticos. Levíticos fala de sacrifício animal para a purificação do espírito. Agora, você, irmão, que talvez esteja nos escutando, que faz sacrifício animal, sabia disso? Que é uma prática antiga? Então, é esse tipo de conhecimento, é esse tipo de vibração que a gente quer passar. É esse tipo de união e troca que a gente quer fazer. Então você, um bandista preocupado, que vai deixar o seu ego, tenho certeza, né? Acho que eu tô falando, será que eu tô falando? Eu vou falar só pra... Vai tirar o seu ego, vai tirar a sua armadura, vai tirar o seu eu sou exacerbado e vai contribuir. Eu não estou fazendo um simpósio, não estou manifestando o simpósio, porque quem está fazendo com certeza é muito maior, mas não estou manifestando o simpósio com o fim de promoção, não. Eu estou manifestando o simpósio com o fim de união. Então você vai com certeza tirar o seu ego, vai se cadastrar ali no simpósio de umbanda.com e vai falar, você vai ter o seu momento para falar do seu trabalho, que tenho certeza que tem muitos irmãos que vão em muitos bons trabalhos que são beneficiados, que vai falar um pouco da sua história. Você que é médium, 1 minuto, hashtag 1 minuto de Umbanda, vai mandar o seu vídeo para o simpósio e esse vídeo vai ser acolhido e vai ser mostrado no simpósio. Você que é página de Umbanda vai estar também. É um movimento, na minha modesta opinião, um movimento histórico. Por quê? Porque agora as ferramentas, elas são assim, via internet. É onde a gente consegue trocar e obter a maior quantidade de informação que existe no planeta. Toda informação passa pela internet. Toda informação. Não tem informação que não passe pela internet. Não existe informação que não passe. Não existe hoje comunicação em larga escala que fale, que não passe pela internet. Então, é uma forma aí de abrir os caminhos, é uma forma aí de atualizar a nossa forma de comunicação e espero todos vocês lá. Lembrando, pessoal, que agora a gente vai estar no Periscope também. Vamos formar aí o Periscope do programa para que você se cadastre. Eu vou pôr na página certinho. E você se cadastra e você começa a seguir a gente. E aí a gente vai conseguir trocar muito mais informação de uma forma muito mais dinâmica. Tá certo? Considerações, Flavinho? Agradecer mais uma vez a presença, a oportunidade de trocarmos essas informações. Entre no site Simpósio de Umbanda, se cadastre, vamos fazer parte aí desse coeficiente de luz da nova era. E é isso aí, gente. Os ciclos estão mudando, os ciclos pessoais, planetários, sociais, e a gente tem que virar essa página aí. Vamos fazer isso juntos. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e axé. Então, pessoal, é isso mesmo. A época é essa, a época de cada um manifestar aquilo que é e de cada um falar aquilo que sabe. Né? Então, quando a gente fala alguma coisa, se uma pessoa ouvir, aproveitar e evoluir, já é muito válido. Então, você que está em dúvida se vai participar ou não do simpósio com a sua palestra, não tenha dúvida, participe, né? Dê aí o seu recado e saiba que dessa forma você está ajudando muito mais, né, a contribuir com um mundo ainda melhor, porque tem muita gente que está precisando ouvir, né, e muita gente que está precisando falar, e a gente aprende quando fala, quando ouve, quando participa. Axé. Axé.
e até o próximo programa. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.